tudo bem? Nós vamos começar a nossa plaquinha pela parte da lousa, que é a parte da frente. Nós vamos precisar de EVA branco para isto. Nós vamos recortar no formato do gabarito de plaquinhas da Drisol. Eu utilizei o segundo gabarito, segundo tamanho, vai ficar exatamente assim. Tem vários tamanhos, vocês podem escolher o que for adequado, melhor para a tua peça, tá? Mas nesse caso, nós vamos utilizar este tamanho. Nós vamos fazer o segundo com 5 milímetros a mais de borda, para que seja a parte da moldura da nossa lousa, ok? Para ficar assim. Então, recorta um no tamanho e um com 5 milímetros a mais. Então, aqui nós já temos a nossa plaquinha. Agora, nós vamos prepará-la com a tinta. Nós vamos utilizar a tinta lousa preta, só na parte da frente. A segunda plaquinha maior você reserve para o final. Nós vamos utilizar um pincel de cerdas macias para isto, para que dê um acabamento melhor. E vamos espalhar com muito cuidado toda a tinta nessa plaquinha. Finalizando, você vai fazer 3 vezes esse processo e deixar secar. Muito importante que você coloque o seu pincel no recipiente com a água, para ele não endurecer. E agora vamos para a plaquinha. Nós vamos fazer este acabamento na borda, sombreamento com ponto costura. Nesse caso, eu vou utilizar o EVA rosa. Utilizei o gabarito da Drisol no tamanho maior, tá? É muito importante que quando você for riscar, você utilize um palito e esse palito esteja sempre inclinado, nunca em pé, tá? Para não machucar o EVA. Após isso, você recorte a sua marcação com a tesoura, com muito cuidado, em cima da marcação. E vamos lá. Vou utilizar a tinta preta, PVA, e um pincel pituá de cerdas macias para fazer esse acabamento, tá? Nós vamos sujá-lo todinho com tinta preta. Vamos tirar o excesso num paninho, pode ser um retalho de EVA mesmo, não tem problema, mas retire todo o excesso. E vamos fazer movimentos circulares de fora para dentro da nossa plaquinha. Sempre de fora para dentro, para que a borda fique mais escura e dentro fique mais clara, com esse efeito degradê, ok? E vai fazer isso em toda a nossa plaquinha. Lembrando que você pode utilizar EVA estampado, com tecido, decorado, tá? A nossa primeira plaquinha nós utilizamos um EVA metalizado. Então, o acabamento, o sombreamento fica à sua disposição, tá bom? A seu gosto. E vamos fazendo isso em toda a nossa peça, com muito cuidado para manter um padrão, né, de espessura na nossa peça. E pronto. Ele já está seco. É uma pintura a seco, então não precisa se preocupar em esperar para secar. E agora, nós vamos fazer com o verso de um pincel fininho, nós vamos fazer o ponto costura. Pode utilizar o pinta-bolinha que vende no site da Drisol. Nós vamos fazer em toda a borda 2 bolinhas próximas e dar um espaço maior e repetir, tá? Então, é sempre assim, 2 bolinhas próximas, um espaço maior. 2 bolinhas próximas, outro espaço maior. E vamos fazer essa sequência em todo o contorno da nossa peça. Com muito cuidado, para que a bolinha não fique falhada, sempre mergulhe na tinta. E pronto, aqui está a nossa peça. Agora,
nós vamos para a parte do modelagem, tá? Vamos utilizar os modeladores da Drissol. Eu utilizei o modelador de corpinho de doce e um de corpinho universal para fazer esse unicórnio. Olha que bacana! Então, nós vamos começá-lo, gente. Bora lá! Para fazê-lo, nós vamos modelar a cabecinha do docinho no EVA branco. Vamos modelar os pezinhos do outro modelador, modelar os bracinhos e a cabecinha deste modelador que servirá como barriguinha. Para modelar a barriguinha, eu deixei para fazer com vocês, porque olha que bacana, eu peguei o cabo do meu carregador, encaixei no meio da barriguinha, que é a cabeça no caso do modelador, aqueci o meu EVA branco no ferro de passar até ficar molinho. Quando ele ficou molinho, eu encaixei ali e apertei o meu modelador, tá? É o mesmo processo de modelagem, porém eu coloquei o fio. Pode ser um fio de barbante também. Quando ele esfria, ele dá esse acabamento no meio da barriguinha, que é o acabamento do nosso unicórnio, tá? É bem bacana. Olha só como fica. Fica com esse relevo. Então, foi assim que eu fiz esse relevo. Então, após recortar todas as peças, nós vamos fazer a parte da pintura, que é essa borda do casco do nosso unicórnio. Para fazer isso, nós vamos utilizar a tinta dourada metalizada, um pincel de cerdas macias, não precisa umedecer, tá? E nós vamos pintar a borda dos nossos cascos. Com muito cuidado, nós vamos passar fazendo uma meia lua, tá? Na pontinha dos nossos pés e das nossas mãos. Então, nós vamos pegar a tinta dourada e vamos fazer essa meia lua, tentar deixar do mesmo tamanho entre os pés e entre as mãos, ok? Então, vamos lá. Vou pôr a tinta dourada em cima de uma base plana, aqui no caso uma base acrílica. Importante sempre fechar o seu potinho de tinta, tá, minha gente? Para elas durarem bem mais. E agora nós vamos pegar a nossa tinta com muito cuidado, prende a respiração. Vou colocar outra aqui do ladinho para mim ter noção da quantidade que eu tenho que pintar. E vou pintando sempre. Começa com um pouquinho e nós vamos aumentando as bordas para até chegar no tamanho que a gente precisa, tá ok? É uma meia lua que nós estamos fazendo. Com muita calma, a gente vai pintando a nossa peça. O dourado, ele marca um pouquinho, então nós temos que repassar o pincel com muita delicadeza em cima. Vou repetir esse processo em todas as partes e, de preferência, 2 demãos. E agora, vamos voltar para a nossa plaquinha. Vamos finalizar aqui. Vamos lá. Nós vamos precisar de tinta branca PVA para fazer a costura e o nosso pincel fininho, né? Eu acredito que esse seja o 000, que ele é bem fininho e longo. Nós vamos bater a nossa tinta, umedecer o nosso pincel, porque é uma tinta à base de água, tinta PVA. Vamos girar ele ali para pegar uma certa quantidade, sem deixar acúmulo no pincel. E vamos ligar o meio de um ponto ao outro. Simples assim o ponto costura, minhas lindas. Vamos lá. Tô um pouco rouca, né, meninas? Vou tirar um pouquinho aqui o excesso, porque tá um pouco grosso de tinta, né? E não pode ser tanto, que é bem delicada a nossa peça. Então, eu vou ligar da metade de uma bolinha à outra metade. Pulo o espaço maior e faço o mesmo processo na seguinte. E vou fazendo isso em toda a minha peça, até chegar ao final, ok? Vai ficar assim. É bom tomar cuidado para não esbarrar a mão sobre ela, porque nesse caso tem mais tinta, não tá seco ainda. Prontinho. Aqui já deu outra cara no nosso EVA.
E agora nós vamos fazer o rostinho da nossa unicórnio. Nós vamos precisar de uma tinta rosada, salmão, pele, uma tinta clarinha e um pincel que nós vamos utilizar para fazer esse olhinho. Nós vamos utilizar um pincel chanfrado, número 8. Pode ser o número 6 também, tá? Mas aqui eu vou preferir o número 8. Olha só, o 6 e o 8, o 6 é menor. Vou utilizar o 8. Vamos umedecer, vamos pegar um pouquinho de tinta na ponta maior do pincel e vamos fazer o vai e vem na nossa mesa para tirar o excesso de tinta, tá? Ok? Que eu quero que fique um degradê bem suave em volta dos olhos. E vamos fazer 2 bolinhas aonde a gente quer que seja o olhinho. Com muito cuidado, muita paciência. O olhinho, ele fica bem na curvatura do rostinho, tá, gente? Não tem segredo, é bem na dobrinha, é a bolinha do olho. Pode fazer esse degradê após fazer a bolinha preta também, não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer antes porque a bolinha preta já vem como um acabamento, mas fica a seu critério. Então, aqui nós vamos pegar o preto, vamos pegar o verso de um pincel gordinho ou um pinta-bolinha e vamos sujá-lo de tinta e prensar bem no meio da nossa marcação, né? Que nós fizemos circular com um degradê salmão. Então, fazemos uma bolinha ali, que é os olhinhos. Já aproveitamos para fazer os cílios. Então, na parte superior do olhinho, nós vamos puxar 3 fiozinhos em direção ao canto externo. Então, ó, umedeci o meu pincel, peguei tinta preta, tirei o excesso. Venho aqui na minha peça e puxo 3 fiozinhos de cílios na direção externa do olho. Faço a mesma coisa no outro. Prontinho, já temos o nosso olhinho, olha que charme. Fecha a nossa tinta, pegamos agora a nossa tinta salmão novamente para nós fazermos a boquinha e o narizinho. Lavo o meu pincel, deixo ele bem limpinho para a tinta preta não sujar o salmão, tá? Pegamos a tinta salmão e fazemos uma boquinha. Vou dar uma reforçadinha, que essa ficou um pouquinho fininha, fazendo ela um pouco de canto. Lembrando que essa pintura é com pincel umedecido, para que todas as cerdas do pincéis fiquem unidas, tá? Mas não pode pingar água. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer a narina. A narina, eu diluí um pouquinho ali a tinta no EVA para ela ficar bem clarinha. É a mesma tinta que eu estou utilizando, porém eu dei uma aquarelada nela e fiz o formato de uma folha, tá? 2 folhinhas, uma ao contrário à outra, que é o narizinho da nossa unicórnio. Olha que bacana! Bem na parte mais alta que nós modelamos o rostinho. É onde fica o nariz da nossa unicórnio. E agora nós vamos reservar tudo isso e vamos para a montagem da nossa peça. Nós vamos encaixar a barriguinha bem centralizada à nossa moldura, com um dedo mais ou menos de distância da borda, tá? Passamos a cola instantânea e encaixamos a nossa barriguinha com muito cuidado. Damos uma apertadinha para colar todas as bordas. E vai ficar assim, bem centralizada, com um dedo de distância da borda. As perninhas, passamos a cola instantânea em todo o contorno e encaixamos ela bem aqui embaixo. Cuidado para não encostar o dedo na parte dourada com sujo de cola, tá? Porque senão vai retirar a pintura. E vamos fazer isso encaixando todas as peças com muito cuidado, pra gente finalizar o nosso unicórnio. É muito bacana, muito simples, né, gente? Olha só. Gente, eu percebi que a asinha
não veio no vídeo. Então, a asinha eu recortei e fiz a mesma coisa que eu fiz na borda da moldura. Então, eu peguei o pincel Pituá, sujei de azul clarinho e sombreei de fora para dentro a asinha, para fazer esse efeito azulzinho, tá? Me perdoem. Mas é a mesma coisa da plaquinha, só que com azul clarinho. Então, nós colamos a asinha um pouquinho, uns 3 milímetros para cima dos pezinhos, para não ficar encaixado, e colamos a cabecinha. Quando nós formos colar a cabecinha, dá uma apertadinha assim dos lados para ela abaixar um pouquinho o meio e a parte da frente ficar mais ressaltada, tá? Cuidado em encostar o dedo nos olhos, caso estejam úmidos ainda. E vamos colar os bracinhos, saindo do pescocinho, sobrepondo a asa e de lateralzinha com a barriga, já fazendo um acabamento nesse encaixe da plaquinha, tá ok? Cuidado com o exagero da cola, porque essa cola mancha. E vamos colar o último bracinho. Agora, nós vamos fazer o chifrinho, tá? Da nossa unicórnio, nós vamos pegar um palito de churrasco e cortar a pontinha, com 2 centímetros só de borda. O lacinho, eu vou disponibilizar um vídeo para vocês, ensinando a fazer esse lacinho na mão mesmo. Vocês podem pegar uma fita, um lacinho pronto e pôr de acabamento abaixo do pescocinho. O chifre, nós vamos utilizar o palito. Vocês cortem a ponta do palito de churrasco com 2 dedinhos, tá ok? 2 centímetros. Aí, eu vou ensinar como encapar e fazer a pintura. Então, aqui, ó, só vou finalizar o laço pra vocês. Fiz ele bem pequenininho, com 2 voltas. Numa fita de voal. Pra cortar isso, tem que ser uma tesoura muito boa. Deixa eu pegar aqui a minha menorzinha, pra dar um acabamento. Vou colocar um pinguinho de cola abaixo do pescocinho, vou pôr o lacinho. E apertar com o verso de um pincel para o meu dedo não colar, porque a cola ultrapassa o voal, tá? Pronto, já temos o acabamento do corpinho. Então, agora peguem o palitinho, cortem a pontinha e nós vamos continuar. Gente, aqui nós vamos pôr um pinguinho de cola instantânea na ponta do palito e vamos colocar o nosso fiozinho de EVA. Foi uma tira de 30 centímetros com 5 milímetros de espessura. E vamos enrolando no nosso palitinho até a ponta e depois voltamos engrossando até o fim dele, tá? Para fazer o chifrinho. Infelizmente, eu percebi que o vídeo que cortou a asinha era o vídeo que eu ensinava o cabelinho. O cabelinho, gente, é só uma tirinha de EVA de 6 centímetros por 5 milímetros, tá? Você corta uma tirinha azul clara, lilás, rosa, branca, coloca sobre o ferro para ela dar uma amolecidinha e enrola ela no pincel, tá bom? Enrolou ali no pincel, espera secar e tira. Já fica esse tonhonhonho, tá bom? Esse cabelinho de anjo, né? Cabelinho enroladinho, então várias formas de chamar, tá? Vocês me perdoem, mas é bem assim. Corta uma tirinha de 6 centímetros por 5 milímetros, aquece no ferro e enrola num palito ou num pincel para ele ficar desse jeitinho cacheadinho. É assim que nós fazemos cabelinho de boneca. Aí vocês fazem uns 7 cabelinhos e reservem para nós colarmos ele aqui na cabecinha da nossa unicórnio. Enquanto isso, eu já terminei de enrolar. Vou segurar aqui com a minha tesoura para pintar de dourado, o mesmo dourado das patinhas. Pega o mesmo pincel de cerdas macias e faz a pintura do chifre, tá? Aqui, pintamos, tomando cuidado para todos os cantinhos dele ficarem bem pintadinhos,
para não aparecer o branco. E esse é o nosso chifre. Nós vamos deixar ele um tempinho secando. Garantir que ele seque bem, para não ficar marca de dedo. E vamos encaixá-lo na nossa unicórnio. Então, vamos lá. Então, agora, com ele já seco, nós vamos pegar a cola instantânea, passar aqui na parte mais grossinha e encaixar bem no centro da cabecinha do nosso unicórnio. Pronto, e vamos fazer a colagem do cabelinho. Aqui eu usei rosa, branquinho e azul claro. Então, eu vou ver aqui, ó, deixa eu dar uma encaixadinha, acho que assim vai ficar bacana. Então, eu já pego, corto um pouquinho esse excesso, que é onde a gente segurou, para poder enrolar no palito. Passo a colinha instantânea e encaixo bem rente ao chifre, tá? Não precisa colocar atrás dele, mas bem rente. Gosto de colar a parte de cima primeiro, de todos eles. Aí depois eu venho fazendo um acabamento com as pontas do cabelo e encaixando aonde eu quero que fique, tá? Então, eu colo todos aqui. Olha que belezinha. Com cuidado. Corto o excesso desse também, tá um pouquinho grande. Tá vendo que eu já tô colando um pouco à frente do chifre agora? Pra ser uma franjinha, né? E eu sempre vou intercalando. Um lado eu coloco uma cor, no outro outra, né? Pra não ficar muito branco só de um lado, rosa só do outro. Tomem esse cuidado, tá? Equilibrem as cores. Tá quase. E o bacana é que vocês podem fazer esse unicórnio em várias peças, em potes, em porta-joias, para placa de porta para quarto de criança, dá para fazer muita coisa. Então, agora eu venho colando as pontinhas aonde eu quero que elas fiquem. Algumas eu vou colar na plaquinha, algumas eu encaixo no próprio rostinho da unicórnio. Vou sobrepondo uma na outra. Cuidado com o excesso de cola para não manchar a peça e não ressecar também, tá? Olha só. É muito prático quando a gente usa modelador, né, gente? Olha, todo o corpinho, cabecinha, tudo pronto pra gente só montar e decorar. É maravilhoso os modeladores. Olha que bacana. Um acabamento aqui na franja. Pronta! Está pronta a nossa unicórnio. Que linda! Prontinha! E agora nós vamos colar a nossa plaquinha, que já deve estar seca. Vamos pegar a plaquinha branca de fundo, a plaquinha preta. Olha só que linda! Uma cobertura ótima a tinta. Opa! Vamos virar do avesso, passar a cola. E vamos centralizar na nossa moldura. Pôr ela aqui só para mim poder colar. Com a cola instantânea mesmo, tá? Eu evito um pouco a cola quente, porque ela forma uma camada muito grossa. Então, a instantânea eu acho mais bacana para acabamento. E agora, nós centralizamos ela na nossa placa. Quem for pôr ela na parede com auxílio de um prego, pode fazer um furo central na peça com um furador, tá ok? Vamos passar um blush aqui na bochechinha. Eu uso blush de maquiagem mesmo, com pincel Pituá, cerdas macia, eu pego um pouquinho aqui, um tom bem clarinho, dou uma batidinha na bochechinha da nossa unicórnio de acabamento. E essa é a nossa peça, gente. Se vocês repararem, na nossa peça principal tem a cantoneira na placa da nossa unicórnio. Essa cantoneira vocês podem fazer com a linha de MDF da Drissol, tá? Eu peguei o MDF, pintei com tinta branca.
É só uma dica aqui, eu gosto de fazer um ponto de luz na bochechinha. Então, eu pego um palito, sujo a pontinha dele com branco e faço uma bolinha em cada lado da bochecha. É o ponto de luz. Então, podem utilizar uma cantoneira da linha MDF da Drissol, cantoneira de gesso ou recortar no próprio EVA, tá? Essa peça, ela não vai ter a cantoneira, porque eu preciso pedir mais algumas da Drissol, porque eu adoro e já usei todas as minhas. Mas olha aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Então, é só pegar o formato que você desejar de acabamento de aplique, pintar de branco ou já na cor desejada e aplicar na borda da sua plaquinha. Faz toda a diferença. E essa é a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó, o aplique. Foi feito com muito carinho para vocês. E eu espero ver muitas peças lindas feitas por vocês com os modeladores do Drissol, tá ok? Um beijo grande no coração de todas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!